Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Alegria, hoje é sexta-feira. Aliás, a gente tem que ter alegria todos os dias e agradecer, não é verdade? Mas sexta-feira, sempre é bom, né, quando vem a sexta-feira. Hoje temos uma entrevista extremamente importante, como de sorte todas as entrevistas que nós fazemos aqui são entrevistas de interesse popular. Mas antes, queria deixar uma mensagem para vocês. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas é muito melhor quando você faz os outros felizes por sua causa. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa o quão difícil esteja a sua situação, na situação em que você se encontra, continue fazendo bem. Hoje, o nosso Visão Geral vai conversar com Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, que assim como o texto que falamos agora, tem que pensar no bem da população, no bem dos munícipes. Prefeito, é uma honra recebê-lo aqui no nosso Visão Geral. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Alberto, muito obrigado a toda a sua audiência por ter nos acolhido aqui de maneira tão fraterna. Nós já estamos nos sentindo em casa aqui nesse estúdio para dialogar com você que está em casa. Bom, eu como sou do futebol há muito tempo, se eu não prestasse atenção, eu ia falar, recebo Luiz Fernando Arantes do Nascimento. Luiz Fernando Arantes Machado, prefeito de Jundiaí. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, prefeito. Natural de Patos de Minas, formado em Direito pela Anchieta, foi vereador pela primeira vez em 2004, o oitavo mais votado. Em 2 anos, tornou-se presidente da Câmara, o mais jovem da história, a gente já vê, né? Muito jovem o prefeito. Em 2008 foi vice-prefeito de Miguel Haddad, eleito deputado federal em 2010, o mais votado do município, com 30% dos votos válidos. Que coisa, hein? Em 2014, deputado estadual, com quase 150 mil votos, e prefeito agora, em 2006, com 116 mil votos no segundo turno, quase 60% do eleitorado. Parabéns, que belo currículo, hein? Também está o quê? Já está com 65 anos, mais ou menos, não? 65 menos 25. Eu estou com 40 anos de idade, graças a Deus, 40 anos, e grande parte dele dedicado à vida pública, dedicado, como disse aqui, a sua mensagem inicial ao nosso cidadão, a tocar a vida das pessoas e poder transformá-la a partir de bons gestos da vida pública. Assim que nós destinamos aqui o nosso trabalho à nossa população. Sabe, Luiz Fernando, e outro dia aqui, isso vai acontecer contigo quando você for ficando mais velho, quando você estiver chegando assim na minha idade, você começa a admirar os jovens, mas os jovens que dão motivos para que sejam admirados. Hoje nós temos jovens no poder judiciário, jovens no empresariado, jovens na política, e você sabe que é realmente algo importante e bonito para nós que já vivemos essa idade, perceber que as coisas estão evoluindo, estão crescendo. Então eu os reverencio, viu? A toda essa juventude progressista, essa juventude que vai levar o Brasil à frente. E vamos falar da cidade de Jundiaí, pertinho de Campinas, entre Campinas e São Paulo, cerca de 55, 56 ou 60 quilômetros de São Paulo, se tanto. E como é que está a sua cidade? Minha cidade está bem. Nós estamos administrando de maneira muito responsável. É claro que toda a circunstância econômica que nós herdamos na própria Prefeitura Municipal e também a circunstância econômica do país nos impôs no primeiro ano de governo um grande ajuste. Nós organizamos a casa, até porque havíamos recebido de modo muito desorganizado, e hoje a Prefeitura já começa a entregar aquilo que é importante para a nossa comunidade. Então eu percebo claramente que nós estamos numa circunstância hoje favorável no que diz respeito ao restante do país. Nós somos a 7ª economia do estado de São Paulo, somos a 16ª economia brasileira, somos uma cidade de cerca de 410 mil habitantes, esses dados do IBGE, mas nós acreditamos que nós já estamos em torno de 440, 450 mil habitantes. Uma boa cidade, uma cidade que vem se desenvolvendo com muita qualidade, se desenvolvendo com muita responsabilidade. Sabe, prefeito, eu tenho uma curiosidade, porque as cidades que ficam muito próximas de São Paulo, elas
encontra um pouco mais de dificuldade para desenvolvimento, porque as coisas ficam basicamente em São Paulo. Agora, Jundiaí vai meio que na contramão desse conceito, porque Jundiaí é muito próxima de São Paulo e Jundiaí cresce numa velocidade, a meu ver, maior do que as que estão ali circundando a capital paulista. Sim, pela própria sua infraestrutura de cidade. Dificilmente você encontra no Brasil, por exemplo, uma cidade como a nossa, de cerca de 450 mil habitantes, que tem 100% de esgoto tratado, coletado, 99% de abastecimento de água e esgoto na sua totalidade, envolvendo áreas urbanas e áreas rurais. É uma boa infraestrutura. Nós estamos cercados de boas rodovias, nós temos a rodovia Anhanguera, a rodovia dos Bandeirantes, a rodovia Dom Pedro, enfim. Temos estrategicamente uma posição logística muito favorável. Somos uma cidade que temos universidades, escolas técnicas, que privilegia a mão de obra. É um rápido acesso hoje, por exemplo, ao Porto de Santos, pelo trecho sul do Rodoanel. Sim. É uma cidade muito desenvolvida em razão da sua própria localização estratégica e da preocupação que os prefeitos que me antecederam tiveram em prover uma boa infraestrutura para a cidade. Então, percebo claramente que o desenvolvimento da nossa cidade, a atração de novos investimentos está exatamente relacionada a essa boa infraestrutura. E aquele acesso porque eu passo sempre ali por Jundiaí, normalmente quando vou pegar o Rodoanel, né? Quando trabalhava um pouco menos, eu ia mais lá para a Baixada, lá para o Guarujá. Hoje, só se eu for para pegar a praia da meia-noite às 6, né? Que tá meio complicado. Mas eu vi aquele acesso ali para Jundiaí. Que vocês estão fazendo alguma coisa no sentido? Sei que talvez isso aí tenha a ver mais com o Estado, mais com as concessionárias e tal. Mas eu vi uma certa dificuldade, uma fila grande de acesso para Jundiaí. Isso mesmo, nós fizemos 2 investimentos, estes associados diretamente ao governo do Estado de São Paulo. Primeiro, a entrega no final do ano passado, no final de 2017, das alças da Avenida 9 de Julho. É um acesso importante para a cidade. Nós tínhamos uma convergência em poucos pontos para acesso à região central de Jundiaí e a partir do momento que entregamos o trevo da 9 de Julho, as alças de acesso da 9 de Julho minimizou este problema. E ontem, exatamente ontem, nós entregamos com o governador Geraldo Alckmin, com a presença do governador, agora a ligação do Córrego das Valquírias. É uma obra importante do Estado, foram 120 milhões de reais ali investidos e também uma obra muito importante para o município. Nós ficamos com a responsabilidade da ligação com o viário municipal. Ontem nós entregamos a primeira fase dessa obra com sentido bairro centro, a região oeste da cidade, onde fica próximo ali ao aeroporto Comandante Rolim Amaro, aquela região onde tem o cemitério dos Ipês, aquela avenida chama Osmundo dos Santos Pellegrini. Ela faz uma ligação com a Dr. Jairo Martinasso e depois uma outra ligação com a Avenida Luiz Latorre, que é uma via de distribuição para outros pontos da cidade. Nós fizemos essa entrega ontem, é uma entrega muito importante para o município, uma entrega que vai naturalmente gerar desenvolvimento. O governo do Estado de São Paulo sempre teve bons olhos para a cidade de Jundiaí e nos auxiliou a realizar uma obra muito importante. Talvez tenha sido a última entrega do governador enquanto governador, né? Porque agora ele se descompatibiliza para ser candidato. Nós vamos falar de política nacional já. As coisas estão pegando fogo lá em Curitiba, em São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos, enfim, mas a gente vai continuar falando um bocadinho aqui da cidade de Jundiaí, que é o mote exatamente aqui da nossa entrevista. Mas me fala uma coisa, você já esteve do lado do legislativo, agora está do lado do executivo. É muito comum alguém deixar o legislativo se candidatar a um cargo executivo. Já o contrário não é tão comum assim. Normalmente se cumpre todo o mandato. Você vai cumprir seu mandato tudo certinho, né? Integralmente. Aliás, essa é uma pergunta que me veio recentemente pelo Facebook. Eu quero aqui fazer a resposta pronta a você. Eu não me afasto nem me desincompatibilizo para nenhuma disputa. O cargo majoritário, na minha concepção, é um cargo de muita confiança que o eleitor lhe passa. Portanto, vou cumprir com essa confiança que o eleitor me deu até o final do meu mandato, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te colocar meio de calça curta aqui, vai. E como é que seria a posição do Dória, então? O Dória é uma alternativa do partido. O Dória não é candidato de si mesmo, não é um desejo pessoal do João Dória em ser o candidato ao governo do Estado de São Paulo. À medida que o governador se afasta, à medida que ele se desincompatibiliza, o próprio João Dória tem como vice-prefeito um tucano, que é o Bruno Covas, com tamanha referência no Estado de São Paulo. Dúvida. Tem ele se transforma assim, né? Ele tem história, né? Tem sobrenome e história. O Bruno já tem um trabalho consolidado. O João Dória foi um consenso do partido, uma zona de convergência para que nós tivéssemos o horizonte de manutenção do PSDB por mais 4 anos à frente do governo do Estado. Muito bem. Bom, o que é mais gostoso, estar no Legislativo ou estar no Executivo? Gostoso, assim, de satisfação pessoal? Cada um com a sua atribuição. Eu fui muito feliz quando eu estive
nas 3 esferas do Poder Legislativo que o país oferece, tanto no aspecto municipal, estadual como federal. Exerci o meu trabalho com a mesma retidão que exerço o meu trabalho enquanto prefeito. Mas é claro que a função do Executivo lhe dá a oportunidade de entregas. Isso que eu lhe disse, sim, que nós vivenciamos com a entrega das alças da 9 de julho, com o Córrego das Valquírias. O poder da caneta, exatamente, né? É o poder de realizar, exatamente, é o poder de interferir, é o poder de chegar ao Hospital São Vicente, como fui há alguns dias atrás, e poder garantir o financiamento de mais de 13 milhões de reais para as pessoas que se socorrem daquele hospital. Então é claro que eu tenho hoje uma grande paixão pelo Poder Executivo, até porque estou exercendo a função de prefeito, que não é tão glamourosa, ela é muito trabalhosa. Até porque é o seguinte, né? Primeiro que o prefeito é sempre ele. Qualquer coisa que acontece na cidade, também esse prefeito, é sempre assim, né? E agora me fala, a própria missão de cortar gastos, de cortar na carne, digamos assim, ela também é desconfortável, muito, porque ninguém demite com prazer, exatamente, concorda? Claro. E você foi obrigado a fazer esses cortes, comissionados. Foi. Eu fui obrigado a fazer um grande ajuste quando eu cheguei na prefeitura, não só na própria estrutura direta da administração municipal, mas também em estruturas que são indiretas, como, por exemplo, hospitais, como autarquias, como fundações. Nós tivemos realmente um exercício muito claro da redução. Eu cortei, para que se tenha uma ideia, Jundiaí não é uma cidade com muitos cargos de assessoria, com muitos cargos comissionados, mas nós tínhamos, à época em que cheguei à prefeitura, 453 cargos. Eu reduzi em 28% esse número de cargos de livre provimento. E quando nós fizemos essa redução, eu impus na própria legislação que 20% dos cargos comissionados fossem necessariamente servidores públicos de carreira. Tá. Então nós reduzimos muito a estrutura administrativa. Eu acredito nesse modelo de Estado, que ele deva ser menor para que sobre mais para o investimento das pessoas. E foi o que fiz. Eu parti para uma linha de ajustes em contratos, parti para uma redução de profissionais que estavam em locais que eu entendia com muito inchaço de pessoal. Nós promovemos esses ajustes, sim, mas com o horizonte de poder devolver essa redução de custos em investimentos de infraestrutura e benefícios de serviço público para o nosso cidadão. Falar em benefício, serviço público, os hospitais públicos absorvem bem, estão bem ajustados para atender a população? Como é que está a saúde hoje em Jundiaí? Saúde de Jundiaí é um grande desafio, porque como somos sede de região, a região administrativa de Jundiaí envolve mais de 6 municípios, são 7 municípios. Então nós somos sede do aglomerado urbano e nós temos hospitais referenciados para o atendimento regional. E esse custo, por muitas vezes, não repassado ao município, ficando sob o encargo do município o financiamento. No caso hospitalar, por exemplo, que o Alberto aqui nos questiona, em 2 hospitais, no Hospital São Vicente e no Hospital Universitário, nós gastamos hoje 250 milhões de reais por ano. 2 hospitais, eu invisto anualmente 250 milhões de reais. E se pega o caso, por exemplo, de um hospital, que é o Hospital São Vicente, 42% do atendimento neste hospital é feito para as pessoas que estão na nossa região. Ou seja, nós arcamos com um custo que é diretamente relacionado aos municípios do entorno, porque para nós a vida não tem local de nascimento e nem local de moradia. Nós socorremos porque acreditamos que o princípio, que o horizonte principal de um gestor público é, na área da saúde, evitar doenças, preservar as vidas, e é dessa forma que nós damos esse atendimento na cidade. Sobretudo com prevenção, né? Exatamente. Que é o que ajuda muito. E a saúde, mas a saúde de uma maneira geral, ela no país, a saúde está doente, né, prefeito? Nós não temos o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde. Nós temos o Ministério da Doença, a Secretaria da Doença. Você veja, eu quero dar um exemplo, claro, se você me permitir, claro, Alberto, com relação a ações preventivas. Eu acompanhei, até mesmo aqui em Campinas, pela nossa proximidade, o surto de febre amarela que nós acompanhamos no início deste ano. Quero dizer aqui ao nosso cidadão que está nos assistindo na região, que eu em dezembro de 2017, eu já havia vacinado 95% da nossa população. Eu iniciei o processo de vacinação para evitar o problema da febre amarela em abril de 2017, enquanto ninguém discutia no nosso estado
enquanto poucos eram aqueles que enxergavam que esse surto viria no final do ano, nós em Jundiaí atuamos com a lógica preventiva. Absoluto sucesso. Nós tivemos muito sucesso em janeiro deste ano, enquanto São Paulo iniciava o seu processo de vacinação, as cidades discutiam esse assunto, nós já tínhamos 97% da população imunizada. Então é um trabalho que, quando feito de modo preventivo, ele dá horizontes para a cidade de maior qualidade, de maior a sensação realmente de que a saúde está funcionando, porque o método foi o preventivo e não o método curativo. E as UPAs, como é que estão? Eu tenho uma UPA que entrego agora no primeiro semestre, a UPA do Novo Horizonte. Essa UPA será entregue no máximo em julho deste ano. Nós temos uma responsabilidade com o vetor da cidade, que é o vetor oeste, que moram cerca de 140 mil pessoas. Eu vou entregar então esta UPA e, associada a esta UPA, uma clínica da família que vai atender cerca de 40 mil habitantes da região oeste. Eu tenho uma obsessão positiva de poder priorizar a área da saúde. Eu estou sempre atento às ações da saúde. A minha equipe se reúne comigo diariamente. Tudo certinho. Educação, nós temos... Medicação. Medicamentos. Sim, é muito importante frisar que, com relação aos medicamentos, nós temos a relação municipal de medicamentos distribuídos e aqueles que são de alto custo, que estão sob a responsabilidade do Estado e também do governo federal. Uma boa pergunta do Alberto, porque hoje, na minha relação municipal de medicamentos, eu faço pessoalmente o controle desse estoque, eu tenho 98% de medicamento fornecido na rede municipal. Nós atendemos e atuamos, Alberto, com prioridade na área da saúde, e nós entendemos que, quando você não investe na saúde, você mata o cidadão imediatamente. Assim como, quando você não investe em educação, você mata uma sociedade aos poucos. Então, nós estamos contribuindo com o desenvolvimento do Estado de São Paulo, investindo na saúde e também na educação. Feito, a gente não vai conseguir esgotar os assuntos nos segmentos, nos vários segmentos. A gente vai pegar um pouquinho de cada coisa, até porque você virá outras vezes também aqui ao programa para a gente falar. Bom, deixa eu fugir o roteiro aqui, porque ninguém colocou nada do aeroporto aqui. Eu quero falar, até porque sou muito ligado à aviação. Eu costumo dizer que eu vivo no ar, no rádio, na televisão e na aviação, né? Literalmente. Qual que é a importância de uma cidade, de um aeroporto para uma cidade? Porque me parece que Jundiaí também, esse boom de Jundiaí tem muito a ver com o aeroporto. Tem sim, tem muita relação com o aeroporto Comandante Rolim Amaro, que era um aeroporto há 20 e poucos anos atrás. Era meio que um aeroclube, exatamente, né? De certo modo acanhado, e hoje é uma das grandes alternativas para a aviação geral aqui no nosso estado. Você não tem a operação da aviação comercial no aeroporto Comandante Rolim Amaro, mas ali é um grande agregado da aviação geral. Você tem empresas de táxi aéreo, escolas de aviação, hangares muito importantes. A EJ, que é fantástica. Isso, a EJ, você tem o hangar da TAM, toda a manutenção dos jatos da TAM são feitos a partir do aeroporto Comandante Rolim Amaro. À época, quem cuidava, nós estávamos muito presentes junto a ele, era o Rui Aquino, que foi presidente da TAM executiva, e também o Fadiado, que hoje está em outros horizontes, mas já foi também naquele aeroporto o coordenador das manutenções feitas ali nos aviões no hangar da TAM. Nós temos muito desenvolvimento a partir do aeroporto. Eu costumo dizer que a alternativa a Congonhas, a alternativa ao Campo de Marte, para os grandes executivos do país, é também o aeroporto Comandante Rolim Amaro. Sem dúvida. Então, nós temos a partir dali condições de agregar investimentos, agregar empresários, empresas, enfim. Eu costumo dizer que os grandes investimentos chegam pelo ar. Aqueles que vêm conhecer a cidade, que querem dar uma compreendida em como está a cidade, especialmente na América do Sul, até mesmo em outros lugares do nosso mundo, eles chegam por aeroportos. E ter um aeroporto como esse na cidade é um grande valor agregado. Sem dúvida. Sou Aliás, fã do nosso aeroporto lá. Quando a gente, isso há algum tempo, claro, né? Quando os pilotos se formavam, sobretudo aqui em Campinas, e muita gente falava, quero ver a hora que você for para Jundiaí, porque é a terra do Japi, a cabeceira da terra do Japi, você tem que ficar tomando cuidado com as orográficas e tal, uma série de coisas assim. Mas isso era só conversa de aeroclube, né? A gente chama de boca maldita do aeroclube, mas realmente é um aeroporto sensacional, maravilhoso aeroporto de Jundiaí. Bom, educação, fala um pouquinho de educação, escolas públicas, claro, temos em Jundiaí, e tem lá o ensino, como é que é? A escola, modelo de escola inovadora, como é que é isso? Isso é um programa que nós criamos quando, o ano passado, nós decidimos quais seriam as marcas de governo que nós entregaríamos à sociedade, de fortalecer o ensino, especialmente a educação na rede municipal. Então, desde a creche até o Fundamental 2, desde a creche até as crianças com 10, 11 anos de idade, nós cuidamos na Prefeitura Municipal. E esse programa veio para poder inovar. E o que é inovação na educação, especialmente na escola inovadora em Jundiaí? O ano passado, Alberto,
em que, pese toda a crise econômica que nós aqui sabemos e entendemos, eu tive a sensibilidade de contratar 37 professores de inglês. Todas as crianças de 4 e 5 anos da minha cidade hoje aprendem inglês. Eu acredito que a segunda língua é fundamental para a construção do futuro, e no futuro, uma criança que passou pela rede municipal de Jundiaí, a partir dos 4 anos de idade, já tem a vivência da língua inglesa, o segundo idioma já oferecido para as nossas crianças da rede municipal. São quase 9.000 crianças que diariamente têm aulas de língua inglesa na nossa cidade. Assim como a ambiência das escolas. Tem um estudo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento que correlaciona a ambiência da escola com a capacidade também de aprender. Então, nós estamos fazendo investimentos nas escolas, como fizemos na Valdemir Savoy, fizemos na Mantaiá, faremos nas outras escolas da cidade, exatamente para melhorar a ambiência, o conforto, as instalações. Isso que eu ia perguntar, sabe, prefeito? Porque é o seguinte, há escolas municipais em algumas cidades que você passa em frente e nem parece escola. Você não sabe se é escola, se é até um prédio abandonado. Você está cuidando da aparência dessas escolas? Estou cuidando porque é importante. Eu não me afasto da necessidade do cuidado com a parte pedagógica. Sim, por exemplo, claro. Estou lá com 2.000 alunos hoje, que tem entre nós e uma parceria com o Senac, com o Sebrae, a Prefeitura e o Sebrae. Nós estamos oferecendo para 2.000 alunos aulas de empreendedorismo. Isso é ótimo. Nós estamos instalando agora, até o final do ano, um Fab Lab interligado a uma rede mundial de Fab Labs que existe no mundo. Isso é muito presente nas escolas do SESI. Eu estou trazendo para o ambiente da rede municipal de ensino problemas que são posicionados no mundo inteiro e que podem ser solucionados a partir desses laboratórios. Assim como também educação financeira. Eu hoje entendo que as nossas crianças devem ter uma concepção de empreendedorismo, de educação financeira, de robótica. É algo que eu estou percorrendo. A partir de que idade? A partir dos 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade. A rede municipal de ensino fica sob a nossa responsabilidade, a creche, e os alunos até os 11 anos de idade. Então eu estou potencializando, é muito interessante, essa é uma discussão mais técnica, mas importante que você saiba, a formação cognitiva e sensorial de uma criança, ela se faz em 75%, 80% até os 7 anos de idade. Por isso, o nosso interesse de o quanto antes fomentar na rede municipal iniciativas como empreendedorismo, educação financeira, robótica, o Fab Lab que eu me referi, a língua inglesa, para que a base de formação seja uma base consistente. Quanto tempo tem essa implantação? Eu iniciei agora em fevereiro deste ano, no retorno às aulas. Nós iniciamos esse projeto, porque o ano passado, como disse, eu ajustei a casa, nós fizemos um ajuste da casa e entregamos isso para o nosso cidadão. Isso aí é a fachada de uma escola? Isso é uma escola da rede municipal. Esse é a Valdemir Savoy, uma escola no Jardim das Tulipas. Olha a ambiência, as cadeiras. Foi preparado só para filmagem, prefeito? Não, isso aí é onde é possível, está tudo arrumadinho. É onde as crianças estudam. Se você puder, Alberto, fazer uma visita nos próximos dias em Jundiaí, eu faço uma visita contigo nessa escola. Essa escola, ela é um grande orgulho para nós, porque é assim que nós queremos todas as outras da cidade. Sala de vivência, de ambiência, sala de brinquedos, sala de sensações que nós chamamos para as crianças da rede municipal. Perceba que toda a estrutura montada é uma estrutura para que a criança entre e se apaixone pelo lugar que ela está. Assim eu entendo que nós deixaremos um legado. Olha que coisa isso aí. Se alguém mostrar só isso aí, o pessoal vai falar, mas quanto é que custa a mensalidade nessa escola? Porque é uma escola particular e muito interessante. E quando você falou do inglês aqui, por um momento eu me lembrei da minha neta, que está em 2 anos e meio em escola, está estudando em escola particular e aprendendo inglês. Daqui a pouco está falando inglês melhor que o avô, quer dizer, que coisa, né? Mas isso é muito importante, isso é muito importante, porque a criança, nessa idade, nesse momento, ela tem uma abertura muito grande para o aprendizado, vai aprendendo e fica a coisa realmente muito fácil. Senão não falo da política nacional, podemos falar um pouquinho dela? À vontade, Alberto, não tem limitação no assunto. Pois é. Até começar o programa eu estava acompanhando pelo rádio um momento em que se falava sobre a prisão do ex-presidente Lula, decretada ontem pelo Sérgio Moro, e ele estava preparando um discurso que ia fazer às 4 horas da tarde. Então, o espaço de tempo era impossível para que ele se apresente em Curitiba. Você acha que o Lula se apresenta ou não?
Eu acredito, por todas as demonstrações que foram dadas a partir do decreto de prisão ontem, que ele vai oferecer uma resistência a essa prisão. Até porque o tempo, já que ele vai fazer um discurso às 16 horas, lá no ABC, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, não permitiria que ele chegasse em Curitiba, ou até mesmo na sede da Lapa, ou até mesmo no aeroporto de Congonhas da Polícia Federal. Acredito que todos nós, Alberto, independente de quem sejamos, estamos submetidos à lei. Não há ninguém acima da lei. Então, acredito que o exercício melhor para o ex-presidente da República, e não falo isso sob crítica partidária, seria se apresentar e dar uma demonstração clara que respeita as instituições do nosso país, especialmente o Poder Judiciário, que é o autor do decreto de prisão que foi concedido na tarde de ontem. Então, é óbvio que ninguém comemora a prisão de ninguém. Isso é muito importante. Eu estou aqui fazendo, eu sou do PSDB, portanto não estou fazendo uma defesa ao presidente, mas acho que não é razão para comemoração e nem êxtase da sociedade a prisão de alguém. Toda vez que alguém se é remetido ao sistema prisional, eu acho que não há razão para comemoração. Com certeza, mas, com por certeza. outro lado, se a lei existe, é para ser cumprida e ninguém está acima dela. Exatamente. E nem o ex-presidente da República. Seria, a meu ver, uma demonstração de uma força que ninguém deve ter, pode ser até que tenha, mas ninguém deve ter acima da lei. Ninguém pode ficar acima da lei. Algumas perguntinhas sobre ainda política nacional. O Alckmin, como candidato a presidente, ele vai ter prática, não na teoria, mas na prática, você acha que ele vai ter 2 palanques em São Paulo? Sim, acredito que sim. O hoje governador do estado de São Paulo, o governador Márcio França, assumirá às 16h30, às 14h30 haverá uma transmissão. Está sendo agora. Está sendo já a transmissão do cargo para o vice-governador Márcio França. Às 16h30, uma cerimônia no Palácio, que eu iria acompanhar, também dará já a titularidade do governo do estado de São Paulo ao Márcio França, naturalmente leal ao governador, só recebeu a incumbência de ser governador por esses próximos 9 meses, em razão exatamente de ter sido votado junto com o governador Geraldo Alckmin, mas também, por outro lado, o PSDB querendo se manter à frente do governo do estado, com um candidato muito competitivo, que é o João Dória. Eu sempre digo e brinco com as pessoas que o interior do estado de São Paulo, ele apresenta de maneira muito clara a sua predileção pelo PSDB, em que pese todos os problemas, todas as dificuldades, todas as deficiências que nós temos no estado, o estado de São Paulo ainda é a locomotiva do país. São 45 milhões de brasileiros que aqui vivem, e estes brasileiros vivem num estado com segurança jurídica, com estabilidade fiscal, com responsabilidade fiscal. Nós do PSDB acreditamos como princípio claro da administração pública a responsabilidade fiscal, e isso o governador Geraldo Alckmin incorpora de modo muito claro. Acredito que o Márcio França e o João Dória vão dar apoiamento à candidatura nacional do governador Geraldo Alckmin, e o desafio se fará em conquistar o restante do país, especialmente o norte e o nordeste. A eleição se dará diante desses polos, e por isso acredito que São Paulo será fundamental para as pretensões do governador Geraldo Alckmin ser o presidente da República. Muito bem. Deixa eu voltar a Jundiaí aqui. Há tempos atrás, Jundiaí tinha um transporte meio complicado, transporte público. Como é que está hoje? Ainda é um desafio para todos nós o sistema de transporte da cidade. Hoje nós temos investimentos feitos em tecnologia para viabilizar um melhor sistema de transporte, mas nós estamos sempre diante de um grande desafio. Uma cidade que cresceu muito, uma cidade que se desenvolveu muito, e por muitas vezes isso, para o setor de transporte, não tem a mesma velocidade em termos de investimentos. Mas nós temos, este ano eu entrego novos ônibus, fiz um aplicativo que o cidadão pode baixar a partir dessa entrevista, o APP Jundiaí, que trata exatamente da identificação das linhas, o caminho que o ônibus percorrerá até chegar ao seu ponto, o tempo de espera que você terá no ponto de ônibus ou no terminal para acessar o seu destino. Nós fizemos uma reforma em um terminal, que é o terminal Eloy Chaves, e vamos estender aos 6 outros terminais esse modelo de ambiência, segurança pública. Eu instalei câmeras em todos os ônibus da cidade de Jundiaí para evitar assédio às mulheres, para
conter exatamente o vandalismo dentro do sistema de transporte. Nós temos trabalhado com essa lógica, Alberto, de melhorar o sistema de transporte. É claro que, ao passo que a população aumenta, o número de carros aumenta e a nossa capacidade de investimento não acompanha, você não tem um sistema ideal. Mas o que nós estamos percorrendo é exatamente esse diagnóstico, de entender o que precisa ser melhorado e investir para melhorar. Vamos falar da PEC, a PEC aí da responsabilidade eleitoral, que foi repercutida em todo o Brasil, que você foi autor dela. Como é que ficou? Olha, essa PEC ela foi aprovada numa comissão especial na Câmara Federal, a época que eu estava na Câmara Federal. É uma proposta que visa vincular plano de governo com execução orçamentária. Tudo aquilo que você promete em campanha eleitoral deve estar registrado para a Justiça Eleitoral como pré-requisito de admissibilidade da sua candidatura e depois vincula. É cumprir compromissos que foram assumidos com a sociedade. Esse é o nosso grande desafio, fazer com que a classe política retome a sua credibilidade, que hoje está muito em baixa. Você que está nos acompanhando por aqui saiba que eu tenho perfeita consciência de que hoje faço parte de uma classe no nosso país, que é a classe política, que tem uma baixíssima credibilidade. Eu acredito que a gente só consegue retomar essa credibilidade fazendo com que as ações em campanha eleitoral sejam executadas durante o mandato. Por isso, fui autor desta PEC, com muita felicidade ela criou uma repercussão de modo muito grande no país e hoje eu exerço essa minha atividade de prefeito, sempre lembrando que fui autor da PEC, não deixando de cumprir os meus compromissos. Lógico. E sabe também, o prefeito Luiz Fernando, hoje realmente a classe política vive um momento complicado, conturbado, mas é importante que nós entendamos que nem todos são iguais, que nós temos ótimos políticos, ótimas pessoas. Claro, temos sem dúvida muitos, eu sempre digo que é como o torcedor de futebol, a maioria da torcida é tudo de gente boa, mas tem uma minoria, mas que atrapalha, que não tem tamanho. Então vocês pagam também, os bons estão pagando por atitudes horrorosas dos maus políticos, né? Mas nós temos a oportunidade agora de mudar. Quem é que pode mudar? Com a ponta dos dedos a gente pode mudar toda essa situação, tá certo? E vamos ver se a gente consegue mudar. Não se muda o país que não seja pelo fortalecimento das suas instituições. A cada momento que o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, ele se enfraquece, nos enfraquecemos todos. Quer dizer, nós fizemos um modelo que a balança precisa ser equilibrada. E para o equilíbrio da balança é importante que todos sejam fortalecidos e que aqueles que não prestam, vamos dizer assim, em todos os segmentos, sejam colocados no seu devido lugar. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito claramente que a população esse ano, com todo esse processo de revolta, de chateação com a classe política, pode sim manifestar na urna o seu desejo de mudança, que não é pela ausência do voto, é assim pela escolha correta. Isso é importante. Não adianta você falar assim, não quero mais saber de política. Não, pelo contrário, agora você tem que querer saber mais ainda, você tem que se inteirar mais, se engajar mais ainda, porque nós só vamos mudar esse país se todo mundo estiver empenhado. Hoje, de certa forma, eu acho interessante que muitas vezes nas rodas, nos bares, nos happy hours da vida, não é só futebol mais que se fala. Isso é importante. Muito. Não, e exatamente o que o Roberto está dizendo. Quando o Supremo Tribunal Federal seria assunto em roda de bar? Ué, a escalação do Supremo a gente sabe e não sabe a escalação da seleção brasileira. É verdade. Não é interessante isso? As coisas estão mudando. Isso. Então, a política, o judiciário, ele está sendo discutido pela sociedade. Isso, sabe, isso está sendo tão bom porque vocês, da classe política, estão sendo obrigados a trabalhar de maneira mais adequada, de convencimento e de provar e mostrar a todo momento a idoneidade, porque nós estamos agora teoricamente mais atentos. Não estou certo, prefeito? Está certinho. A sociedade com esses inúmeros instrumentos, redes sociais, a própria mídia que amplia muito e amplifica as notícias que antes eram reservadas. Eu acho que isso contribui para que a sociedade venha promover essa discussão e a partir da discussão melhore a vida das pessoas. Sem dúvida. Nós temos hoje, Alberto, 12 milhões de pessoas desempregadas. Gente. Que isso? 10 milhões. Se você somar os 12 desempregados com os 10 que estão fora do mercado, são 22 milhões de brasileiros. Não, terrível. Fora do consumo, fora das práticas de ter um bom salário, um bom emprego.
Nós precisamos retomar isso. Desenvolvimento não se dá sem bons empregos. É isso que nós precisamos consolidar no país. Oportunidade às pessoas. É dessa forma que nós estamos conduzindo o Jundiaí. Muito bom. Eu vou te dar 35 segundos para você falar do Paulista de Jundiaí. O que acontece com o Paulista? O Paulista passa por uma situação extremamente difícil. Nós tivemos um histórico de gestão na própria administração do Paulista que o fragilizou muito. Está muito fragilizado o time, mas não deixa de ser uma grande paixão do jundiaense, não deixa de ser o Galo do Japi, ainda uma referência no futebol. Prefeito, enorme prazer de recebê-lo aqui. Foi assim, muito bom. Espero que você volte outras vezes. E você é um cara extremamente simpático, agradável e convincente, viu? Não, muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Alberto César, pela sua audiência, por dividir comigo a oportunidade de falar com todos os seus telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, conversei aqui com o prefeito Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, numa entrevista muito agradável. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Hoje, sexta-feira, então vamos lá, ó. Dia de afrouxar o nó da gravata. Ufa, que delícia. O prefeito veio até sem gravata, já veio na sexta-feira, bem afrouxado aqui. É isso aí. Eu volto à noite no RF Esporte Clube, tá bom? Espero todos vocês. Até mais, pessoal. Tchau.